E aí, meus amigos, sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Você que tem acompanhado aqui com a gente essa série de vídeos que eu tenho feito sobre a economia, né, sobre o câmbio, né, sobre as taxas de juros, etc. Então, a gente tem demonstrado aí preocupação diante dessa situação macroeconômica, interna e externa, né? E a avaliação aqui do canal John Financeiro é que a gente vê um risco muito grande das coisas piorarem. E ao mesmo tempo que eu trato sobre esse assunto, eu gostaria aqui de salientar uma coisa, né? Todo youtuber que tem um canal monetizado na plataforma, eu, por exemplo, também tenho 2 canais monetizados, nós recebemos em dólar. Né? E a gente poderia estar se gabando disso, né? De que você é uma pessoa que gera conteúdo aí, faz conteúdo digital para a plataforma YouTube e está recebendo aí de boa os valores em dólar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Seria muito melhor que o nosso país estivesse bem administrado e o câmbio estivesse equilibrado, próximo ali de 5, 4,50, né, do que aí esse câmbio que estamos em R$6 e mesmo assim a gente recebendo em dólar, né? Porque o YouTube ele não tem culpa nessa situação, porque o YouTube manda as remessas para o Brasil, né? E aqui é feita a conversão. Então é por isso que a gente, de alguma forma, não pode colocar a culpa no YouTube nesse sentido. E também, ao mesmo tempo, não é interessante, não é louvável a gente se gabar de uma situação deprimente na economia que a gente está atualmente, né? Porque as pessoas sofrem com isso, as pessoas têm dificuldade. Não é interessante a gente se gabar desse fato pelo câmbio estar em R$6 e a gente lucrar só porque recebemos em dólar, né, vindo aí do Google, que é o nosso meio aí que a gente recebe dele, né, esses valores aí através do Google AdSense. Então eu gostaria só de que vocês entendessem a situação. Eu particularmente, pessoal, gostaria muito que o nosso país pelo menos tivesse um câmbio mais baixo, porque o país estaria em equilíbrio. Eu não posso ser egoísta nesse sentido, né, em só pensar em mim. Eu prefiro pensar na nação. A gente lucra com isso? Lucra porque o YouTube paga em dólar, mas muito melhor seria se a nossa nação estivesse bem gerenciada, bem organizada, com câmbio ali equilibrado, próximo de 4,50. E agora nós estamos nesse novo patamar, né, de câmbio em R$6. Então você vê ali câmbio de novo, novamente, ali em 4,50, R$5 vai ser difícil, é muito complicado essa situação. Então o que eu quero dizer com isso? A situação vai melhorar? Ao meu ver, não vai melhorar e eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Por quê, pessoal? Nós temos aí um principal fator para esse câmbio estar disparando, o principal fator para a economia aí piorar nos próximos anos. Tá? E que fator é esse? O fator dos gastos públicos, o fator déficit público. Então esse fator aí contribui para que a gente tenha câmbio alto, a gente tem aí taxa de juros Selic, os juros mandam no mundo, né? Uma Selic, aqui a taxa de juros nacional, a taxa de juros brasileira alta, e consequentemente a gente tem a inflação alta também. Então isso daí, pessoal, não tende a melhorar por causa da situação fiscal do Brasil. As despesas são maiores que as receitas e o governo toma-lhe dá mais impostos sobre os trabalhadores. E o que acontece? Mesmo assim, o rombo não é fechado, né? A conta não se fecha. Então, vai melhorar isso? Ao nosso ver aqui, a gente não enxerga uma melhoria por conta dessa situação. Vai chegar agora os últimos 2 anos restantes do governo atual e vai chegar o período de eleição. Então o governo tem que utilizar essa máquina pública para demonstrar mais trabalho, para fazer os números serem mais favoráveis. Então ele vai aí estar injetando mais recursos, né? Então com isso a gente não verá, né? Nós não veremos aí, então, a diminuição do gasto público. Então é por isso que a perspectiva tende a piorar, principalmente por esse fator, a gente chama isso de guidance, né?
esse guia que nos orienta a observar um horizonte, um panorama. Então, o panorama político de 2026 está chegando aí, e a gente já vê isso explicitamente, que é normal todo o governo buscar sucessão, né, buscar aí, se reeleger, e com isso gastos da máquina pública se atenuam. Então, por conta desse fator, eu não enxergo, pessoal, nitidamente que a gente tem aí uma diminuição dos gastos públicos. E só com isso a gente vai ter o quê? O aumento do déficit. E por isso a situação tende a piorar nos próximos 2 anos. Tá? Eu não vejo aí uma situação favorável nesse sentido. Então, por causa desse fator, a gente vai ter aí então a continuidade desse déficit. E com isso a gente vai ter ainda novas altas no dólar, na Selic e a inflação, e com isso pode vir o desemprego, tá? Por conta dessa situação, porque nenhum empresário aguenta juros ali de Selic em 15%. Né? É inadmissível. O empresário não vai querer investir seus recursos, porque ele pode muito bem deixar seu capital, né, seu capital próprio investido, ganhando na renda fixa, sem correr riscos, né, porque o governo está pagando aí, se ele comprar títulos públicos, o governo está pagando aí 15%, próximo de 15% ao ano, né, juros nominal. Então, o empresário não vai querer correr o risco de emprestar um dinheiro, pagar uns juros aí altíssimos, que a Selic aí é como uma referência para os empréstimos do empresário. Então, ele vai preferir o quê? Não aumentar seu parque industrial, não contratar mais pessoas e até fechar suas empresas. Então, é assim que a gente vê a degradação aí da economia, né? As coisas se deteriorando. Então, por conta desse ambiente macroeconômico que a gente está vendo, a gente pode ter, então, essa situação econômica brasileira se agravando, né? Piorando, né? Com déficit, com juros altos, com câmbio alto, né? Com inflação alta, e desemprego pode vir. Tá? Então, coloca tudo isso aí num grande panelão, né? E uma sopa aí grossa, um caldo grosso, vai estar preparado para até a recessão. A gente pode ter também aí a questão de PIB aí começar a declinar, depois pode vir PIB negativo, e aí a gente tem aí uma escalada em série de grandes problemas econômicos, né, da conjuntura econômica toda em colapso, e é o que a gente tende a ver nos próximos 24 meses, por conta de uma situação não ser resolvida, que é o aperto aí no freio dos gastos públicos. E esse é o cenário que a gente está observando e que a tendência aí é se agravar. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, ver o que vai acontecer então de fato, né? Mas essa é a visão que os economistas estão tendo no Brasil, que as casas de análise estão tendo no Brasil, e a minha própria opinião também, que eu tenho enxergado para o nosso país. Certo? Felizmente o país sofre com isso, né? E eu fecho esse vídeo aqui falando disso, né? Muito melhor seria se a gente tivesse um câmbio equilibrado. Eu estaria ganhando menos, mas eu estaria mais feliz com o meu país sendo bem administrado. Porque, no final, todos têm que pagar essa conta, inclusive eu. Um abraço, até a próxima aqui no canal João Financeiro. Valeu, pessoal!